Bem-vindo à nossa formação Como Ensinar Bem. A escola dos nossos sonhos chegou. É a nossa escola, aquela que a gente decide se comprometer, que a gente decide ser protagonista, responsável, como um arqueiro, puxando a responsabilidade, puxando a flecha das ações para o nosso coração. Basta de buscarmos soluções prontas, de colocarmos a culpa ou a responsabilidade daquela dificuldade ou do não aprendizado no aluno, na família, na sociedade, no passado ou no futuro. A escola dos nossos sonhos é aquela que a gente decide pensar no que queremos e nos comprometemos de fato, integralmente e com integridade. O que é integridade? É quando pensamos, sentimos e agimos em congruência. Quando pensamos, eu quero ter alunos que aprendam, mas sentimos raiva ou medo, ansiedade ou desmotivação e agimos com raiva, com distanciamento, estamos no que a gente chama de espaço de neurose. Neurose é o adoecimento do cérebro ou das ideias. Por outro lado, quando pensamos, quero a escola dos meus sonhos, sinto vontade, ânimo, disposição e me comporto de maneira motivada, com energia e entusiasmo, eu estou no que a gente chama de integridade, eu estou integrado comigo mesmo. E você, que tipo de instituição você sonha? Que tipo de escola? Não é uma escola em que os alunos aprendam, tenham vontade, um ambiente vibrante, que você tenha vontade de acordar? Que espaço você gostaria que seus filhos estudassem? Que espaço você gostaria de ter estudado? É isso que a gente precisa, elevar a nossa barra de expectativa e de exigência, porque se a gente não sonha alto, a gente tem um grande problema, como diria o antropólogo Luiz Marins, de sonhar pequeno. Para ele, o grande problema do ser humano não é sonhar grande e não conseguir. Porque quando eu sonho grande e não consigo, e sou proativo, eu busco novas alternativas, eu busco novos caminhos, eu busco outras possibilidades, recursos e experiências diferentes. Mas se eu sonho pequeno, eu posso conseguir pequeno. E eu concordo com essa afirmação dele. O problema do homem não é sonhar grande e não conseguir. O problema do homem é sonhar pequeno e se contentar com o pequeno. E olha que interessante, a natureza nos deu a dopamina, neurotransmissor da felicidade. Quando a gente aprende algo, quando a gente supera, quando a gente realiza um objetivo, quando a gente vence uma adversidade, o cérebro secreta dopamina, o neurotransmissor da felicidade. E isso é fantástico, porque se de um lado nós temos a mesmice, o medo, o hábito, o comodismo, forças que são humanas, estão em você, estão em mim. Então, a gente tem de um lado uma tendência ao mesmo, né? Já dou aula há 10 anos, já dou aula há 20 anos, é assim que eu dou aula. E aí a gente não vai mais sonhando, e aí a gente vai vivendo um pesadelo. Por outro lado, a gente tem a dopamina, que quando a gente tem entusiasmo, quando a gente supera, quando a gente realiza, quando a gente aprende algo novo, a gente fica muito motivado. Já reparou como o teu aluno fica muito feliz? Pode ser de aprender a pular amarelinha, tirar um aviãozinho, resolver aquela equação, fazer um desenho bem feito. Tudo que o cérebro humano aprende dispara a dopamina. Esse foi o mecanismo pelo qual a natureza nos dotou para aprendermos a criar o fogo, a criar a roda, a criar as coisas, né? As relações, as edificações, tudo que tem de incrível no mundo veio por quê? Porque a gente se estimula com o novo. E a gente precisa tomar cuidado com essa diferença entre estarmos cômodos ou acomodados. Eu estou cômodo quando eu crio um hábito de vida que é saudável, que é edificante, que me realiza, que me aproxima da melhor versão de mim mesmo. E aí eu me torno uma figura importante para o meu aluno. Quando ele sente, primeiro, que eu me importo comigo. E você tem se importado com a sua saúde, com o seu sono, com a sua alimentação? Você tem feito a sua atividade física, cuidar dos seus dentes? Né? Quantas vezes a pessoa vai se deixando, se acomodando, vai se escanteando, e aí a sua energia vital, seu brilho no olho, a sua voz, a sua energia para dar, ela vai diminuindo. E que assim como a gente pode trabalhar o nosso cérebro para se motivar, para ter dopamina, para aprender o novo, que é o que a gente espera do nosso aluno, e aí é preciso ter unidade, né?
eu espero que o meu aluno aprenda, eu posso aprender novas formas de tocar o coração do meu aluno. E isso começa quando eu me toco do meu próprio coração. Cuido do meu sono, durmo na hora certa, tomo um banho gostoso antes da aula, procuro cuidar de mim, me importar comigo mesmo. Quando eu me importo com o meu conteúdo, me atualizo, busco novas estratégias, converso com colegas, entro em sites, pesquiso em livros, procuro ir em congressos, realizo atividades para me enriquecer como pessoa, como profissional. E principalmente quando me importo com o aluno. Quando o aluno sente que a gente gosta dele, quando ele sente que a gente gosta da matéria, quando ele sente que a gente gosta, como eu falei, da gente mesmo, começa a criar um vínculo de confiança, que como a própria palavra diz, tem um confiar, tem fios que se entrelaçam de uma maneira bacana. E assim como a gente pode dormir num lençol de 80 fios, 100 fios, 120 fios, que é um tecido relativamente até poroso, não muito agradável, e a gente pode dormir num lençol de 600 fios, super gostoso, super macio, que a gente coloca a cabeça e dorme bem, é o quê? É o nosso tipo de laço, o nosso tipo de vínculo, o nosso tipo de confiança. E como é que está a confiança que você tem construído com os seus alunos? Nem da próxima vez que você comprar um lençol para sua casa, ou chegando hoje para ver, toca no lençol, toca na fronha. Quando você perceber que o tecido é gostoso, é macio, é porque tem confiança. E aí a gente começa a trabalhar com um senso de profissionalismo como um ato ético. O que é o profissionalismo? É a gente não fazer o que a gente quer, o que está acostumado, o que dá, o de qualquer jeito, ou aquilo que a gente sempre fez. A gente não, a gente foca em atender a sociedade, atender ao aluno, a nossa instituição com senso ético. Por que ético? Ético quer dizer aquela ciência, aquele campo do conhecimento que estuda o bem comum, a felicidade. Você sabia que até a nossa saúde se beneficia disso? Pois é, de novo a natureza. Assim como ganhamos a secreção de dopamina, um neurotransmissor da felicidade, quando realizamos algo, e esse é um ótimo drible ao hábito, como eu falei, outra força importante que a gente precisa usar é a ideia de que a gente vai ficar mais feliz, e que feliz a gente vai ter mais saúde. E isso significa a gente ter uma dose saudável de egoísmo. E lembrar que a gente não dá aula só para o nosso aluno. A gente não dá aula só para a nossa escola. A gente dá aula porque a gente escolheu essa carreira. Porque a gente se toca quando vê na televisão a injustiça e quer trabalhar lá em sala de aula. A gente se toca quando escuta no rádio más notícias e quer construir uma sociedade melhor dentre os nossos alunos. Você sabia que estudos de psiconeuroimunologia hoje mostram que a gente tem o maior número de células NK e CD4 quando a gente está mais feliz? A gente fica menos doente, recupera mais de doenças quando tem laços positivos. Olha a oportunidade que a gente tem de construir uma boa relação de confiança. Ao nos tornarmos importantes para os nossos alunos, termos mais realização, termos mais saúde e até a nossa autoestima. Porque eu me estimo na medida em que eu crio uma vida feliz para mim. E não tem nada mais infeliz do que a sensação de falar sozinho, do que a sensação de não nos realizarmos, do que a sensação de estarmos à margem de nós mesmos. E aí, para onde vai o nosso projeto de vida? Onde vai a seta? Para onde vão as nossas palavras? Elas vão ecoar para a humanidade, para a eternidade? Elas vão tornar a vida algo que é celebrado? Não. Se a gente não tiver um grande sim à vida, se a gente não decidir fazer da nossa ação profissional o melhor que ela pode ser, se a gente não tomar uma decisão de que a gente se importa com a gente, que a gente se importa com o nosso conteúdo, que a gente se importa com as nossas relações e que a gente se importa sim com o resultado que a gente se desumaniza. E não tem nada mais desumano do que uma aula que não seja realmente encantadora. E você tem se encantado com a sua prática? Você tem sentido orgulho da pessoa que é e do profissional que é? Se sim, que bom. E se pode melhorar, que bom, porque esta humildade é o que torna você um humano.
A humildade é a prima irmã da humanidade. Uma pessoa que é humilde e percebe no que pode melhorar, que é verdadeira, que tem um caráter elevado, percebe nas dificuldades, oportunidades de chegar em um destino melhor. Está aí uma ótima oportunidade de, por meio da nossa educação, fazermos realmente uma diferença. Para mim, no final da nossa vida, antes do último suspiro, o que vai contar é o número de pessoas que medem a vida delas pelo que nós deixamos. E você, o que tem deixado para aqueles com quem você convive? Um abraço e obrigado pela sua atenção.